pessoal, agora nós estamos na parte de estruturação de programa, também em C, a parte 2 aí de desenvolvimento dessa estrutura aí dos programas em linguagem C. E essa parte ela tem um pouquinho mais de teoria, né? Então a gente começa aqui com palavras reservadas, identificadores, funções, padrões de formatações de código e várias diretivas também de pré-processamento que nós temos aí. Essa parte aqui é igual a que eu acabei de passar para vocês, tá? Então, todo programa escrito em linguagem C embarcada consiste de uma ou mais funções, né? Tendo como particularidade desse fato a possibilidade de construir programas modulares estruturados. O programa principal já é uma função, né, em C. E o C é uma linguagem extremamente estruturada e exige do programador domínio adequado para deixar essa linguagem estruturada. Senão ela fica de uma maneira difícil de se entender. Falando das palavras reservadas da linguagem C. Então, toda linguagem, não só a linguagem C, possui conjuntos de palavras ou comandos para as quais já existe a interpretação interna prévia pelos algoritmos dessa linguagem. Tais palavras, olha, nós não podemos utilizá-las para outros tipos de identificação. Nós só podemos utilizá-la para as ações que elas já estão previamente interpretadas. Então, a linguagem C padrão ANSI, que é o padrão americano, ela possui essas linguagens, essas palavras reservadas. Auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return. Tem outro return aqui, duplicou aqui, short, signed, size of, static, struct, switch, type def, union, unsigned, void, volatile e while. E essas palavras nós não podemos utilizar como identificador. O que é o identificador? Vocês usam identificador, que é criar variável, né? Declarar variável. Então, eu não posso declarar uma variável com o nome while. Eu não posso ir lá e falar char while ponto e vírgula. O compilador não aceita. Tá? Agora, dá para mudar, né? Se fizer uma mudança aí do nome while, aí dá. Vamos entender as mudanças que a gente pode fazer também. Então, falando de identificadores, né, são nomes dados pelo programador às variáveis, às funções, aos rótulos e outros elementos da linguagem C. Um identificador pode ser composto de caracteres numéricos e alfanuméricos. Além de números e letras, eu posso também usar o underline, o sublinhado. Um identificador somente pode ser iniciado por uma letra ou sublinhado. Nunca por um número. Se vocês tentarem declarar uma variável, uma função ou um rótulo começando por número, também vai dar erro. O compilador não vai aceitar. Também não podemos utilizar acentos, acentuação, e também não podemos trabalhar com símbolos, né? Traço, barra invertida, etc. E aqui nós temos alguns exemplos para analisar. Então, nós vamos analisar se cada palavra dessa ela é válida ou inválida para usar como identificador. Que nem a palavra variável, variável 1, elas são válidas. São palavras válidas porque não foge à regra anterior. A palavra 1ABC, lembrando do slide anterior, nós não podemos começar
identificadores com número. Então, aqui nesse caso, o compilador não aceita, é inválido. Agora, se você colocasse um underline aqui, beleza. Aí ele ia aceitar. Se colocar um underline aqui, ele passa a ser válido. Variável, do jeito que está escrito aqui, tem um acento. Então, lembrando que a acentuação também nós não podemos utilizar. Underline, teste, underline 2, pode. Então, a gente pode começar com underline. Nem precisaria também ter esse underline para separar o 2. Então, é válido. Return é uma palavra reservada da linguagem, né? Ela já tem interpretação própria. Então, nós não podemos utilizar. Underline 1, 2, 3, underline ABC, podemos, né? Começa com underline, não tem problema, depois na sequência vem números. Erro, barra invertida 2. Então, barra invertida nós não podemos utilizar, né? Então, é um identificador inválido esse aí. Então, cuidado na hora de declarar nomes. Isso aí vale para variáveis, para funções. E ficar quebrando a cabeça, né? Que não está aceitando, que está dando erro, né? Então, provavelmente é um nome, tá? E também, lá no microC, tem muita ocasião que a posição que você declara a variável local também gera erro. A variável local, ela tem que ser declarada logo no início da função. Se colocar ela no meio, ele já vai dar erro. E temos algumas regras, né, de nomeação desses identificadores. Algumas nós já falamos, né, ó, que só podem ser utilizadas letras, números ou sublinhado. Devem sempre ser iniciados por letra ou sublinhado. Identificadores, eles são únicos, né? Um mesmo identificador não pode ser atribuído a ações diferentes, a coisas diferentes, né? Só localmente. Localmente eu posso, né, criar uma variável de nome FATEC numa função e numa outra função criar a mesma variável de nome FATEC. Agora, globalmente, não. Não podem ser utilizados como identificadores as palavras reservadas da linguagem, os nomes de funções já definidas. Se o seu identificador for muito grande e passar de 31 caracteres, somente os 31 primeiros caracteres que serão válidos. E depois, o 32, o 33, o 34, pode estar escrito, mas ele não vai ser reconhecido como identificador. Os válidos, somente os primeiros 31 caracteres. Agora, falando de funções. Então, chamamos de função um trecho de programa que realiza determinada operação, bem como as funções pré-definidas. Que nem... Aqui são funções pré-definidas lá do microC. O microC, ele tem lá funções matemáticas, que é o exemplo aqui, né? Raiz quadrada, número absoluto, arco cosseno. Então, ele já tem funções prontas lá. Lá naquelas bibliotecas que você tem que fazer o tiquezinho lá para informar o compilador que você está usando aquela biblioteca de função. Se não fizer o tique e escrever essa função, chamar essa função, o compilador também não vai saber achar essa função e vai dar erro. Por isso que, se vocês estão utilizando aquelas bibliotecas, alguma função dessas bibliotecas, ela tem que estar selecionada, né? Senão, o compilador também não sabe identificar, né, aonde está a função. Usadas para encapsular pedaços de código separados do programa principal. A principal característica da função é a capacidade de retornar um valor ao ponto de chamada da mesma. Aí entra aquela... a aula de interrupção, não sei se vocês lembram que quando existe uma interrupção, o código para naquele ponto, o endereço daquela
instrução é armazenado, aí o código é desviado lá para a rotina de interrupção, que está salva lá no endereço de interrupção, no vetor de interrupção, aí ele executa, né, as ações da interrupção, aí ele volta para o ponto que ele saiu. As funções seguem essa rotina também, tá? Então, toda função, a hora que você chama ela, o programa vai sofrer o desvio para aquela função, ele vai executar as ações daquelas funções, aí ele volta. Então, as funções, elas também usam aquela parte da memória que se chama stack ou pilha, que armazena o endereço de retorno, né? A stack ou pilha, ela armazena o endereço de retorno. E lembrando, ela possui 8 endereços. Então, quando é uma interrupção, tudo bem, ela armazena um endereço. Agora, nas funções, pode ocorrer o seguinte: uma função chama outra função, que chama outra função, e assim por diante. Se chegar na oitava, no oitavo endereço de retorno, a pilha estoura. No bom sentido, né? Acaba o espaço dela, né? Porque ela só tem 8 posições. Aí o compilador, ele vai dar uma mensagem de stack overflow. Se por acaso algum código de vocês começar a aparecer a mensagem stack overflow, significa que a pilha que armazena os endereços de retorno alcançou o limite dela, né? Passou do limite, na verdade. Isso aí ocorre muito quando a gente usa aquelas funções já prontas das bibliotecas do microC. Por quê? Nós não sabemos as rotinas que estão envolvidas naquelas funções, né? Então, às vezes você chama uma função, mas aquela função chama a outra, que chama a outra, e assim por diante. Procedimentos são trechos de programas que não retornam valor. Então, mas também são considerados funções. Funções que não retornam valor, né, são considerados de nome procedimentos. Mas a gente generaliza como função, subfunção, rotina, subrotina, né? Então, podemos, às vezes, nos referir às funções e aos procedimentos como rotinas. A linguagem C embarcada permite modularizar uma sequência de comandos de forma que possamos executá-la sempre que é necessário, sem a necessidade de repeti-la fisicamente. De fato, as funções C são muito parecidas com as subrotinas encontradas em outras linguagens. Então, outras linguagens já trabalham, né, com funções, tá? Não é exclusividade da linguagem C. No caso, a maioria das funções das linguagens de alto nível, né, trabalham com funções. Mesmo linguagem de baixo nível, aqui no caso o Assembly, né, para fazer programas em Assembly, também nós montamos funções lá, claro que usando mnemônicos. E usando o goto para ir voltar, né, para as ações repetidas, né, que são as funções. E o formato geral da nossa função, como que é? Eu coloco um tipo, eu coloco um nome e eu coloco parâmetros ou não. E aí ela vai ter a chave de abertura, a chave de fechamento, né? Coloco as ações que eu quero, uso ou não o return, né? Então, lembrando que não é necessário utilizar o return se a função é do tipo nulo ou void. Detalhando um pouquinho cada parte dessa declaração de função. Então, a primeira parte aqui, ó, é o tipo, né? É usado para especificar o tipo de dado do resultado que a função vai devolver. Então, vocês lembram que nós temos o char, que é caractere, o int, que é inteiro, nós temos o float, que é ponto flutuante,
Então, vamos supor que a sua ação aqui, as suas ações, né, que você vai trabalhar aqui dentro, manipulem valores que você quer resultados com um ponto flutuante. Então, quer que ela devolva, né, um resultado do tipo ponto flutuante, float. Claro que você vai ter que especificar que o tipo dela vai ser float. Então, esse tipo aqui é o tipo de dado que ela vai devolver, porque a função ela tem essa característica. Ela pode te devolver um resultado ou ela pode simplesmente executar ações sem devolver resultado. Aí seria tipo void, né? Tipo void, ela executa algo e não devolve nada. Fora o void, todas devolvem valores. A especificação do tipo de dado de retorno é opcional. Se for omitido, é int, é inteiro, né? Então, se você não colocar o tipo, só começar direto pelo nome, aí o compilador trata como inteiro. A segunda parte dessa estrutura de declaração de variáveis é o nome que tem que ser dado para essa função. Tem que ser um identificador válido, conforme nós já estudamos, e tem que ser um nome que dê sentido ao que você vai fazer aqui, né? Para deixar o código realmente estruturado, né? Então, o nome da função tem tudo a ver com o que você vai fazer aqui, né? Isso aí, toda linguagem de programação trabalha com essa premissa, só se você quer criar um código aí com uma criptografia aí, né, para dificultar, né, o entendimento aí de quem tiver esse código aí de domínio, né? Quem tiver o domínio desse código aí, você quer fazer uma criptografia aí desse código aí, mudando nomes, pondo nome que não tem nada a ver com o que vai acontecer, né? Mas a ideia é usar um nome que tem a ver com as ações que você realmente vai utilizar no sistema embarcado, né? Nosso caso aqui é para sistemas embarcados. E a parte que gera mais dúvidas é essa última aqui, que são parâmetros, né? Então, olha só, eles são utilizados para a passagem de valores para que a função possa utilizá-los e efetuar os procedimentos ou as ações para os quais ela foi escrita. Eles consistem em uma lista de tipos e variáveis separados por vírgula. Então, eu posso ter vários parâmetros, é só eu ir separando por vírgula. A especificação de parâmetros é opcional, podendo o programador escrever funções que não utilizam qualquer parâmetro no seu funcionamento. No entanto, mesmo que não existam parâmetros, os parênteses devem existir, né? Então, se você não colocar parâmetro nenhum aqui, os parênteses têm que ter. O return, né? Então, o return possui duas utilidades: encerrar a função ou retornar um valor antes de chegar no final, né? Então, você fez um teste aqui dentro, esse teste já deu ok, aí você já retorna o valor que você quer. Agora, você fez o teste 1, o teste 2, o teste 3, nenhum deu retorno, então, no final, ele tem que te dar algum retorno aí. Esse retorno é se a função tiver algum tipo que não seja o void. Então, um exemplo bem simples para começar a entender, né, essa estrutura de função. Então, aqui foi declarada a função do tipo int, então significa que ela retorna, né, ela vai te devolver um valor do tipo int. O nome dela é quadrado e ela tem um parâmetro que ela recebe, int a. Então, essa função vai receber um valor do tipo int e vai executar uma ação que é o A vezes o A, que é o quadrado, né, do valor, e vai retornar para você.
né? Então, ela retorna o quê? O A vezes o A. E esse resultado dessa multiplicação, ela te retorna com o tipo int. O int que vai ser o retorno desse produto aqui. E o nome está adequado, né? Ele está fazendo uma operação, né, de elevar um número ao quadrado. É isso. Então, essa é a primeira. Quem não está habituado, né, a trabalhar com funções, eu acho que é algo bem fácil aí de começar a trabalhar e entender, né, as funções. Mais exemplo. Agora vamos começar com alguns exemplos. Então, eu tenho aqui, ó, uma função que se chama liga LED. Ela é do tipo void. Então, essa função não retorna valor. Se ela não retorna valor, não é necessário ter esse return aqui. Inclusive, o compilador ele vai até omitir, né, isso aqui. Ele vai omitir isso aqui, o compilador, ou os compiladores com uma inteligência, né, porque existem vários algoritmos, né, de compiladores com uma maior inteligência ou uma menor inteligência, né, para te gerar o código executável. Um compilador inteligente vai analisar que essa função é void e vai ver que não é necessário esse return. Esse return ele não é necessário para esse tipo de função, né? O que essa função faz? Ela coloca nível alto no pino RD0. Então, se o nome dela é liga LED, deve ter um LED ligado aqui. Vamos analisar o bloco principal. Então, o bloco principal nós temos o setup, que vocês já conhecem, né? Tanto do porte B como o porte D. O porte B eu tenho 4 entradas e 4 saídas. O D é tudo saída. E no IO1, nós temos um teste condicional. Ele está testando o nível lógico do pino RB0, ou seja, se tiver um botão com POAP ligado aqui no RB0, quando for 0, significa que eu pressionei o botão. E olha só, que ação eu tenho para quando eu pressiono esse botão? Liga LED, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Que ação é essa aqui? É a maneira que eu chamo a função. Então, eu chamo a função dessa maneira aqui, ó. Então, quando eu apertar o botão, ou quando o pino RB0 for 0, ele executa essa função, que é colocar nível lógico alto aqui no RD0. Terminou, ele volta para o laço infinito, né? Então, é isso que esse código está, né, passando aí a primeira visualização de função aí para quem ainda não conhecia, né, esse tipo de tratativa aí de funções. Um exemplo de retorno de estado, né? Então, aqui eu tenho uma função, está faltando, está incompleto, né, esse código, falta a parte lá do void main, é só o foco na função aqui. Essa função, ela chama estado RB0, né? Estado underline RB0. Quando essa função for chamada lá pelo bloco principal, ela vai devolver o nível lógico desse pino, né? Ela vai devolver o nível lógico desse pino aqui, tá? Quando ela for chamada. É isso que ela faz. Aí você pode associar essa função a um LED, sei lá, para o LED te visualizar, né? Para você ter uma visualização, né, desse nível lógico aí, se ele está ligado ou não. Aqui nós temos um exemplo também, é um código incompleto, ele está focando só a função. Uma função do tipo char. Então, é que nem a anterior era char também, né? Significa que ela retorna valor. Essa aqui também vai retornar. Ela faz um teste, por isso que o nome dela é teste. E ela recebe 2 parâmetros. Ó, ela recebe o P1 e o P2. E é aqui que eu declaro, né? Eu estou declarando a variável P1 como char
e a variável P2 como int. Então, tem os parâmetros de funções é a porta de entrada das variáveis para as ações que eu tenho dessa função. Né? Então, é através desses parâmetros aqui. E aqui um é char, outro é int. Pode? Pode, não tem problema. Tem a vírgula separando, né, essas duas variáveis. E eu poderia pôr mais. Né? Pôr mais variáveis, separando por vírgula, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de 2 parâmetros. Essa função recebe 2 parâmetros. Tá? Aí, o que acontece se eu chamar essa função? Como é que eu chamo essa função? Né? Então, lá no bloco principal, eu escrevo lá o nome dela. Vou tentar escrever aqui com o mouse, mas vocês sabem que é ruim escrever aqui com o mouse, mas vai ser assim, ó, teste. Lá no bloco principal eu escrevo exatamente esse nome, abro os parênteses, né? Coloco aqui tipo 2,3. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Ó, é isso que eu tenho que escrever lá no bloco principal para chamar essa função. E eu envio os parâmetros. Eu envio o 2,3. E a sequência é a da... O que é o 2? O 2 é P1 ou P2? O 2 vai ser o P1. Por quê? Nos parâmetros, o primeiro parâmetro sempre vai ser, aqui nesse exemplo, 2. O segundo parâmetro vai ser o 3. Então, o P1 recebe 2 e o P2 recebe 3. Eu colocando essa ação lá no bloco principal. E aí, entre os testes, né? Aí ele testa, ó. Se o P2 é igual a zero, é uma comparação, né? Igual. Se isso for verdade, ele já retorna o 2 e encerra a função. Se o P1 for 1, ele retorna o 5 e encerra a função também. Agora, se o if do P2 e o if do P1 não forem verdadeiros, tem um último return aqui, ó. Esse return, ele encerra a função com o resultado, né, dessa equaçãozinha aqui, que é P1 vezes o P2 dividido por P1 mais P2. Ele vai devolver esse resultado. Observem que nesse exemplo aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 3, 6, dividido por 5. Ele vai retornar o quê? Ele vai retornar 1. Ah, mas ele não tinha que retornar 1, alguma coisa, né? Que vai dar aqui 6 dividido por 5. Ele não retorna ponto flutuante nesse caso. Por quê? Porque olha aqui, ó. É char. Né? Porque é do tipo char. O retorno vai ser char. Então, ele vai retornar 1 nesse caso aqui. Né? Ele não vai retornar 1, né? O resultado aqui dessa equação. Oi? Uma dúvida aqui. É que nem quando a gente fala de que ele devolve, né, que ele retorna, então, por exemplo, no caso aí, se eu colocasse para tipo, imprimir o valor do teste, ele iria imprimir o valor 1 mesmo. Ele retorna para a variável teste. Aí você poderia fazer assim, ó. Vamos supor que o port D tenha LEDs. Aí você escreve port D igual a isso aqui, ó. Igual a teste 2,3. Aí ele retornaria, tipo, e acenderia o último LED, né? No caso. Seria, Perfeito. tipo... Isso aí. Ótimo. Ah, tá. Não, beleza. Eu tava com essas dúvidas de para onde ele retorna, né? Então ele retorna para o próprio nome da função, né? O Perfeito. valor. Então, aí e eu escrevi, eu vou apagar aqui que eu escrevi port errado, né? Ó, peraí. Uhum. Tentar melhorar aqui, peraí. Port D igual a teste 2,3.
Claro que esse 2,3 são valores fixos que eu coloquei, mas aqui você poderia manipular esses números, né? A hora que quiser. Podia pôr duas variáveis também, né, para receber valor. No caso, se fosse uma entrada analógica, por exemplo. Isso, você poderia ter um botão para mudar a variável aqui 2, ela poderia ser um X aqui, a 3 poderia ser um Y. Aí você faz lá, atualiza o X, atualiza o Y e chama a função. E carrega no porte D, né? Ó. Aí ela vai carregar o resultado aqui no porte D, ó. Essa visualização é legal. Então, você lembrou bem aí. Como aí? Eu peguei isso aqui aí. Eu sei que dá 1, mas onde eu visualizo isso aí? Uma ideia é essa, tá? Uma ideia é pegar o resultado e colocar no porte D. E aí é o que o colega falou. Vai dar 1, então ele deve acender o bit 0. O bit 0 deve ligar o LED, né, do bit 0 desse porte D, desse exemplo aqui. Se eu enviar o 2,3 para essa função aqui. Agora, a aula que vem, vocês já vão aprender também LCD, né? Aí vocês vão pegar esse valor aqui, dessas funções, já colocar direto no LCD. A ideia é que os projetos de vocês tenham um display de LCD, porque aí vocês não vão ter mais limitação aí nos projetos de vocês, tá? Aí vocês vão todo dia querer inventar algo novo aí com LCD. Mas isso é assunto para a próxima aula. Vamos começar hoje a entender direitinho essas funções aí. Beleza, professor. Obrigado, hein? Nada. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Se tiverem, pode chamar na hora que quiser. Ó, um outro exemplo aqui. Então, eu tenho aqui o int a, B. Na verdade, esse int a, B, nesse exemplo, você não precisa declarar, porque você já está declarando aqui, ó. O A e o B já estão declarados dentro dos parâmetros. Tá? Então, não é necessário essa linha aqui do int a, porque aqui é a declaração de variável que vocês já conhecem, né? Do tipo int a, b. De nome A e de nome B. Como elas estão sendo declaradas aqui no parâmetro, não é necessário esse int a, b. Outro detalhe, não sei se vocês lembram, quando você não coloca o modificador de tipo, por padrão, ela é signed, né? Por padrão é signed. Se você não escrever unsigned, ou seja, sem sinalização, por padrão, o compilador considera signed, sinalizado, considera número positivo e negativo, tá? Então, aqui a nossa função de nome soma, e é exatamente o que ela está fazendo, né? Ela vai retornar soma. No bloco principal, foi configurado aqui o tris-B como saída, foi atribuído um valor para o A, um valor para o B, que é o 3 e o 4, e olha aqui, ó, porte B igual a soma, abre parênteses, A, B. E o que vai acontecer aqui? Aqui eu chamei a função soma, então ele vai lá na função soma, envia o valor do A e o valor do B, que no caso é 3 e 4. Então, ele recebe aqui o 3 pelo A, o 4 pelo B, faz a soma e retorna o resultado em int também, que é inteiro, né? Inteiro de 16 bits o int. Então, vai retornar o 7 e vai carregar o 7 no porte B de bola. Se no porte B tiver também 8 LEDs lá, ele vai ligar os 3 últimos, né? Porque 7 é 1, 1, 1. Né? Digital, né? 7 é 1, 1, 1. Então, ele vai ligar o B0, o B1 e o B2. O RB0, RB1 e RB2. Esses 3 LEDs vão ligar. E esse código para aqui também, né? Então, são códigos exemplos aí. E agora um detalhe aqui, ó. Regras de escopo. Mas e aí? Os parâmetros da função. Quando você declara variáveis. E aí? Que escopo eu tenho lá?
É local? É global? Que escopo é esse? Então, as variáveis podem ser declaradas em diversos pontos do programa, mas quando são declaradas dentro da função, encontramos uma situação especial, né? No caso aqui, dentro dos parâmetros. Existem duas possibilidades distintas de declaração. Eu posso declarar na lista de parâmetros ou no corpo. Vocês já sabem que se for no corpo, é local. Né? Não tem dúvida quanto a isso. Você declarou variável no corpo da função, o escopo é local apenas, né? Agora, se você declara lá nos parâmetros, né? Então aí muda um pouquinho, né, o escopo. Então, as variáveis locais não podem ser acessadas de fora da função, sendo acessíveis apenas no interior. Isso aqui ainda é a teoria de variáveis locais, que vocês já conhecem. As variáveis locais são normalmente destruídas após o retorno da função, porque ela só existe localmente, né? Outra possibilidade de declaração de uma variável é lá nos parâmetros, que é o que a gente está vendo agora, né? Nos parâmetros das funções. Uma função pode conter parâmetros de chamada sendo definidos na declaração da função. Os parâmetros da função, que é referente até ao exemplo anterior, lá do int A e int B, os parâmetros da função possuem um comportamento diferenciado, uma vez que se comportam como variáveis locais em relação à visibilidade e, ao mesmo tempo, comportam-se como variáveis globais em relação à acessibilidade, porque vocês viram que ela é local na função, mas ela é global porque você chamou elas lá no main, né? Isso quer dizer que uma variável declarada como parâmetro formal de uma função terá escopo global, no sentido de poder ser acessada de qualquer ponto do programa, para que possa ser utilizada para efetuar a passagem de parâmetro. Então, para efetuar, né, a passagem de parâmetros, é necessário, né, que você esse escopo, né, na verdade, dos parâmetros, ele recebe a característica de global, porque você pode enviar esses parâmetros de qualquer ponto do programa, de qualquer função. Só um detalhe daquele programa anterior, voltando aqui para o int A e int B, como o A e o B, eles estão atribuídos aqui, é um detalhe que eu esqueci também, eu coloquei A igual a 3 e B igual a 3, aqui, esse código aqui fica mais, eu vou até mudar ele depois, eu posso pôr aqui X e Y, né? Eu deveria ter posto X e Y. Por quê? Eu associei o A e o B no void main com o A e o B dos parâmetros. Mas eu poderia ter aqui, no lugar do A, o X, no lugar do B, o Y. Aí, aqui no int, eu coloco X e Y, eu declaro eles como X e Y. E no envio, eu não preciso enviar com o mesmo nome dos parâmetros, tá? Aí, aqui, para enviar, eu coloco o X e o Y. Tá? Aí sim nós declaramos int x, y. Que esse exemplo está dando uma associação, talvez para quem não conheça, que a variável que eu estou usando aqui para enviar os parâmetros tem que ser a mesma aqui dos parâmetros. Não. Eu posso ter o x aqui e o y aqui, dar valores para o x e o y e enviar eles, independente daqui sendo A ou daqui sendo B, porque aqui os parâmetros é para receber. Ele vai receber esses valores aí. É um detalhezinho aí que eu lembrei agora para passar para vocês aí também. Então, o que é declarado aqui nos parâmetros das funções, que nem float A, float B, aqui o A e o B, eles possuem escopo global, tá? Então, eles têm aqui escopo global.
Aqui nós temos uma função, né, também, né, essa parte de cima, que é a função divide. E ela é do tipo float. Ela recebe também float. Recebe o A, recebe o B, também float. Se, aí ela testa, faz um teste inicial, né? Se o B for zero, que é o denominador da divisão, né? Ele já retorna o zero. Né? Qualquer número dividido por zero, ele já vai te retornar o zero, tá? Agora, se não for, ele faz a divisão. Agora tem aqui uma ação que é A barra de divisão igual a B. O que é isso aqui? Isso aqui é a forma reduzida de representar uma divisão. Então, A barra igual a B é igual a isso aqui, ó. A é igual a dividido por B. O programador sempre quer agilidade, né, para criar as ações. Então, isso aqui agiliza, né, a digitação do programador, tá? Então, A barra igual a B é igual a dividido por B. Ou seja, ele pega o A, divide por B e o resultado salva no A. E ele retorna o A. Né? Retorna o A, o retorno é float. E quem envia esses parâmetros aqui? Ó? O C. Então, não é quem envia, né? O C é o resultado dessa divisão vai ser armazenado aqui no C. Por isso que foi declarado as variáveis A, B e C, também não é necessário o A e o B ter o mesmo nome aqui do parâmetro A e B. Aqui foi declarado localmente o A, B e C do tipo float, foi atribuído o valor 7 para o A, o valor 3 para o B, e para o C, o que vai ser atribuído? A função, o resultado da função. Então, o C, ele vai receber o resultado da função enviando 7 no A e enviando 3 para B. O que é que vai aparecer no porte B? O resultado do C. Então, o resultado do C vai aparecer no porte B. Então, o C, ele vai ter esse valor aqui, ó, 2.333. Se a gente fazer, né, 7 dividido por 3, como agora nós estamos trabalhando com o tipo float, eu vou ter como resultado no C 2,2.3333 dízima aqui, né? Agora, no porte B apareceria o quê? Porque o porte B é um porte de 8 bits. Com 8 bits eu represento 2,333? Não. O porte B, ele vai representar só o 2. Né? Só o 2. Então, ele vai ligar o bit RB1, né? Porque 1, 0, né? 1, 0 é 2, em binário, né? Aqui seria a representação em binário do 2, é 1, 0. Esse 0 é o bit 0 do porte B. Esse 1 é o bit 1 do porte B. E tem mais os outros bits aqui, todos zeros, né? Então, ele vai dar como resultado no porte B, se tiver LED ligado nesse porte B, só o LED 1, ou seja, o LED do RB1 que vai estar com nível alto. O resto, nível baixo. Outro exemplo aqui. Usando a diretiva const, né? Então, nós criamos uma constante, e essa constante ela é interessante. Essa diretiva const é interessante que ela armazena o valor da variável na memória flash, né? Na memória ROM, que no nosso caso é do tipo flash, preservando a memória RAM. Isso aí é interessante quando a gente começar a trabalhar com o display da LCD. E o display da LCD você vai usar bastante memória RAM. E aí, com o uso excessivo de memória RAM, você vai ter problema de representação, né, da sua informação no display.
Lembrando que nós temos no 16F877A 368 bytes de memória RAM. Né? Tem 368 bytes de memória RAM. Aí vocês vão começar a observar as informações do resultado da compilação, que lá ele te dá o percentual de uso das memórias, tá? Mas aqui, nesse caso, foi declarado uma variável de nome pi do tipo double, claro, porque ela tem o ponto aqui, né? E foi atribuído o valor 3.14159, né? Que é a constante pi aqui. A variável, a função volume recebe o Rzinho e recebe o H. De raio e altura, né? Porque se você fizer π, raio ao quadrado, vezes a altura, você tem o volume, né? Então, é isso que essa função vai te retornar. O volume, se ela receber o raio e a altura aí do cilindro, né? E aí ela te retorna o resultado desse volume V do tipo float. O retorno vai ser float. No void main foi enviado o 2 e o 3, né? O raio 2, né? E o 3 a altura, né? Desse cilindro aqui. Porém, ó, eu não sei, esse valor aqui eu não vou visualizar nesse código, tá? Eu teria que associar a algum port ou pegar o resultado desse, transformar em string e jogar lá na tela do LCD, né? Então, aqui é a chamativa, né, da função do tipo do float de nome volume, que recebe parâmetros R e o H também do tipo float. Não precisa também ser tudo float, né? Eu poderia ter aqui int, ele receber float, ou poderia ser int, ele receber um char, receber um float. Claro que cada variável vocês têm que lembrar a grandeza que ela consegue armazenar, né? Então, aí vai depender do contexto aí do projeto que vai ser feito. Aqui tem um exemplo de uma função que controla LED, né? Então, ela controla estado e número de um LED aqui no caso, né? O nome da função é controla LED. Ó, ela é do tipo void, por isso que ela não retorna valor. Essa função é void, então ela não vai retornar nenhum valor. Por isso que nem tem return aqui. Ela recebe um unsigned char. O que é isso aqui? Aqui é o modificador de tipo e aqui é o tipo, né? Por quê? Para trabalhar com estado e número, 8 bits é mais do que suficiente, né? Porque o char é de 8 bits, né? Essa grandeza aqui é de 8 bits. E ela é não sinalizada, ou seja, é tudo positivo aqui. Eu só trabalho com grandezas positivas do tipo char, de nome estado e de nome num LED, número de LED, né? E aí ela faz testes aqui, né? Então, por quê? Eu posso usar essa função para controlar LEDs, né? E enviar o estado para cada número de LED, as ações que vão ter aqui, né? Então, ele faz o teste if o num LED é 0. Se for 0, ele testa o estado. O estado é 0. Se for 0, ele coloca nível alto no bit 0 do port C. Se não, ele coloca 0. Ele coloca 1, se isso aqui for verdade. Se não, ele coloca 0. E aí, teria que continuar aqui para outros números de LEDs. E para cada número de LED, eu faria esse teste do estado que eu quero. Lembrando um detalhe, let.b0. O B0 é o bit 0. Eu posso escrever bit 0, posso escrever RC0, posso escrever F de faca 0, que o compilador sabe que isso aqui é o bit 0. Agora, let.c
é igual a porte C. Let é usado na família 18, tá? Então, para a família 18, nós usamos o let. Aí fica let C, let B, let A. Para a família 16 é porte A, porte B, porte C. Tá? Então, essa função, ela recebe o estado e o número do LED que eu quero controlar, porque ela controla LED. E é aqui que eu mando, né? Aqui que eu envio, né, os parâmetros e chamo a função, que nem aqui, ó. Se tiver um botão ligado lá no porte E, bit 0, né, se ele for acionado para dar nível 0, ele vai chamar a função controla LED, vai enviar o 1 e o 0. O 1 é o estado, o 0 é o LED. Então, esse teste aqui vai ser verdadeiro, ele enviando o LED número 0, e o estado ele quer estado 1. Para estado 1, o verdadeiro vai ser aqui, né? Ele vai colocar 0 no letc.b0. E aí eu poderia refazer não, né? Copiar e colar para outros LEDs, porque aqui é o controle só do LED 0. Mas eu poderia ter do LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, uma função para controlar todos os LEDs. E no seu programa principal, você envia os parâmetros para essa função, para ele dar as ações que você quer no LED e no número do LED que você queira. Padrões de formatação de códigos, né? Então, são sugestões, tá? Esses padrões aí de formatações. Essa padronização não pertence ao ANSI C, mas eu gosto de explicar esses padrões de formatação para vocês não ficarem com dúvidas ao analisar códigos fora da nossa disciplina, porque às vezes aparece, estão pesquisando algum código aí na internet e pode aparecer um padrão desse aqui. Então, nas variáveis, usando essa padronização, nós trabalhamos com um modificador de tipo, o tipo, a letra desse modificador, a letra do tipo e o nome da variável. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. A variável motor 1, eu coloco uma identificação nela, que é esse UC. Esse UC vai fazer parte do nome, em minúsculo. Aí o nome eu começo com maiúsculo, para ter essa separação. Mas o UC está fazendo parte do nome. Então, qual é o nome dessa variável? UC motor 1. O que significa U e o C? O U é do modificador de tipo e o C é o tipo. Unsigned char. Então, quando essa variável aparecer lá no seu código, quando esse nome aparecer, você já vai saber que essa variável é char e ela é unsigned, né? Ela é unsigned char. É colocar o modificador de tipo e o tipo no nome. Um outro exemplo, unsigned int. UI resultado. Então, essa variável, ela tem o nome UI resultado. Ah, mas o que é esse UI? O U de unsigned e o I de int. Char SC texto. O que é esse SC? Signed char. Texto. Mas o nome tem que escrever do jeito que está aqui, SC texto. Ah, mas por que apareceu esse S se ele não está aqui? Se o signed não está escrito aqui? Porque se a gente omitir o modificador de tipo, o compilador considera signed, né? Então, se aparecer códigos com nomes de variáveis com essa nomenclatura,
começando com 2 letrinhas pequenas, vocês já sabem agora o que significa. Funções é a mesma coisa. Funções, vamos direto para o exemplo. Ó. V-controle é o nome da função. Ah, mas o que é esse Vzinho aqui? É porque essa função é do tipo void. Né? E olha só, tem um parâmetro declarado com o nome UC-contador. Ah, mas o que é esse UC nesse nome aqui? Unsigned char. Aqui, unsigned char UC serial. Que função é essa UC serial? O que é esse UC? O UC é de unsigned e o C de char. É para saber que essa função aqui, se eu chamar, se ela aparecer lá no meu código, lá embaixo, o nome dela já está me informando que tipo e que modificador de tipo que ela é. Eu não preciso voltar lá para analisar, né, lá no bloco 2, no caso das variáveis, ou achar essa função para saber qual é o tipo e modificador de tipo dela. Então, são padrões que não pertencem à linguagem, ao padrão ANSI-C. Agora, a indentação, ela é importante, né? É para facilitar a visualização do código. A indentação são os recuos que nós damos, o tabzinho ou barra de espaço, né? Então, é para você separar as funções, os testes condicionais, né? Então, que nem nesse exemplo aqui, ó. No 0, na coluna 0, eu iniciei a função. Dentro da função, foi dado um tab para um teste condicional. E dentro desse teste condicional, foi dado mais um tab, que é o recuo, para começar a colocar as ações. Né? Então, a indentação, ela facilita muito a visualização, né? Bem melhor colocar uma indentação do que você começar tudo aqui da coluna 0, né? Então, a indentação também, ela é bem importante para o programador visualizar, né, as estruturas das funções, dos testes condicionais, das estruturas de repetição, né? Então, procurem sempre nos códigos identá-los. E agora falta falar um pouquinho de algumas diretivas do nosso compilador, né? Para terminar toda essa parte teórica aí, que tem bastante novidade, né, na aula de hoje, mas, pessoal, a ideia é que aos poucos, né, do decorrer aí das aulas, vocês vão se habituando, né, a esses novos padrões aí. Então, vamos falar do absolute e do at. O absolute, ó, especifica o endereço de memória com um valor numérico. O at especifica o endereço de memória apontando para uma outra variável já declarada. Eu acho interessante vocês conhecerem essas diretivas também pelo motivo da pesquisa que eu falei, né, para vocês. Vocês vão pesquisar um código. Como que aquele código está trabalhando? Vai aparecer essas estruturas lá. Então, sabendo mais ou menos o que é, ou pegando depois esse material e relembrando, vai ficar fácil de vocês entenderem o que aquele código está fazendo como ação, né? Agora, o que está escrito aqui fica chato de entender, né? Ah, absolute é isso aqui, é isso, mas e aí? Então, vamos ver no exemplo, é melhor, né? Então, se eu declarar aqui, ó, uma variável motor, né? Char motor, né? Colocar igual e fizer absolute 0x08. O que eu fiz aqui? Declarei a variável motor nesse endereço. Eu determinei o endereço que eu quero que o compilador reserve para essa variável. Claro que tem que ser o endereço que está disponível. Eu não posso usar o endereço de um registrador especial, porque os registradores especiais já estão com endereços definidos. Olha esse outro exemplo. Char escola at port B. Declara a variável escola com o mesmo endereço do port B. Então, eu peguei lá a variável
declarei a variável escola e atribuí o endereço do porte B nela. Aqui, char gerador et motor. Então, declarei a variável gerador, né? Com o mesmo endereço da variável motor. Então, motor aqui no começo, se eu fizer essa sequência, né, lá no projeto, como o motor, como a primeira ação do motor já foi atribuído o endereço 08, com esse gerador et motor, eu peguei o endereço 08 e coloquei no gerador, eu mudei aqui. Então, essas são as duas primeiras aí diretivas. Temos o type def, cria um novo tipo a partir de um tipo já existente. Que tipo é esse? O tipo da variável. Char, int, bit, float. Então, eu crio um novo tipo, né? Com um type def. E o type def aparece em bastante código aí, vai aparecer nas pesquisas de vocês. Aqui, ó, type def bit boolean. Cria um novo tipo que se chama boolean e ele vai representar o tipo bit. Aí você pode declarar, né, boolean led1. O que significa isso? Você declarou a variável led1 do tipo bit, só que você está, como você mudou o nome desse tipo, você está declarando com o boolean, né, que foi declarado. Type def signet char int8. Cria o tipo int8 que representa um signet char. Type def unsigned long ulong. Cria o tipo ulong que representa unsigned long. Type def char string. Cria o tipo string com os colchetes e esse novo tipo representa um char. Né? E aí tem a utilização dele, ó, string nome 5. Nome 5 foi armazenado a string escola. String é sequência de caracteres delimitada pelas aspas. Type def int valores 16. Ó, cria o tipo valores 16 do tipo int. Então, se você escrever valores num igual e colocar aqui os números que você quer separado por vírgula, o que é esse valor? Valor é um novo tipo que você criou. Né? Valores é um novo tipo que foi criado. Vetor é um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Né? Isso aqui nós já vimos, né, que os vetores eu tenho que colocar também um modificador de tipo, ou apenas o tipo. Ou também se omitir, né, o modificador e o tipo, ele é int, né? E é signet também. E aqui foi declarado esse vetor de nome resultados e ele reserva 10 espaços, né, do tipo int na memória. Ele reserva 10 posições. Aqui eu tenho um vetor que não foi colocada a quantidade de reserva, só que aí eu tenho que carregar já ele com valores. No caso aqui são 7 valores aí, e é do tipo char, né? E se não foi colocado unsigned aqui, significa que ele é signed char. String é um caso especial de vetor formado apenas por caracteres do tipo char. Então, sempre que a gente for trabalhar com string, que é um assunto de display de LCD, a gente sempre vai armazenar char, tipo char. O último byte sempre será o caractere nulo, que é o 0, né? Esse 0 aqui, ele informa lá para o compilador que chegou no final, né, dessa string. Então, claro que na declaração a gente não precisa colocar esse 0. Não é necessário. Né? Que nem aqui eu criei uma string char de nome, e carreguei ela com
a string texto. Aqui foi com a string micro. E foi reservado 5 espaços, e claro, eu tenho 5 letras aqui. E aí tem mais exemplos, ó, nome 1, FATEC, SP. Então, como não foi determinado a quantidade, né, de reserva de espaço para a variável nome 1, ela foi já preenchida com o valor, que é a sequência de caracteres FATEC SP. Declaro o vetor nome 1 com string de 8 letras, mais o caractere nulo. Mas o nulo nós não precisamos colocá-lo aqui. Aqui o nome 2 com 6 espaços, só que nós estamos usando só 5. Né? Aqui mensagem. Aqui na mensagem eu posso também criar um vetor enviando caractere por caractere, separados por vírgula. Enviando não, né? Declarando já os valores dos caracteres aqui. Aí a gente utiliza o apóstrofo. E no final, colocamos o caractere nulo, nesse caso aqui. Tem muito código que aparece o código ASCII do 0, que é o 48, né? O 48 em ASCII é o 0. Static. Então, declara variável estática. Possui declaração global com visibilidade local. Uma das características dessa variável do tipo static é que ela é inicializada apenas uma vez. É geralmente declarada dentro de funções, por isso a sua visibilidade é local. Eu escrevo static, coloco o tipo, o nome e associo o que eu quero, né, de valor para ela. Aí tem um exemplo para entender com o uso do static e com e sem o static. Quando a gente usa o static, tem essa característica aqui, né, ó, de inicializar ela apenas uma vez. Então, nesse código aqui, o port A chama a função contar. Aí lá na função contar, o que ele faz? Ele atribui 0 para a variável CNT, que é do tipo static. Então, inicializou ela uma vez. E ele retorna o mais do CNT, que vai dar 1. Ele vai retornar 1. Depois, na sequência aqui, a função contar ela é chamada novamente. Aí ela vem para cá e era 1, virou 2. Por quê? Ele não inicializou de novo. Não inicializa, ele só inicializa uma vez. Por quê? Se ele inicializar toda vez, vai acontecer o que está no exemplo aqui do lado. Ó, o exemplo do lado é sem o static. Então, se é sem o static, toda vez que essa função for chamada, ele inicializa ela com 0. E aí, soma 1, por isso que eu tenho retorna 1 e retorna 1 aqui. Com static, olha só, retorna 1 porque inicializou uma vez, apenas. Depois retorna o 2 e retorna o 3. Né? Porque ele mantém o dado anterior. Se eu inicializo, eu atribuo 0 aqui, né, a CNT. Mas com static eu só inicializo uma vez. O define vocês já conhecem, já apareceu em exemplos, né? Então ele substitui o identificador pelo texto específico. Então nós temos aqui, ó, define LED port B.B1. Então ele cria um label, né, de nome LED e esse label representa o port B.RB1. E aí, em vez de utilizar port BRB1 lá no nosso código, nós usamos LED. Como está aqui na ação, ó, LED igual a til LED. Né? Tem a variável do tipo flag também, ela é char. E eu posso pegar essa variável flag, como flag geralmente também é um nome muito utilizado para você criar as bandeiras, né, de testes de bits únicos. Né? Aí você
pode pegar o flag.b0, flag.b1, flag.b2, ou seja, essa variável flag, ela representa 8 bits quando você utiliza o ponto B0, ponto B1, ponto B2 e assim por diante. E o nome LED, né, que nós temos aqui. Temos a const, que eu falei para vocês que a const ela vai ser muito utilizada na parte de display de LCD. Então, são valores numéricos ou não. Uma característica é que ela utiliza a memória ROM, preservando a memória RAM, né, do microcontrolador. Então, const LED igual a 1. Né? Então, foi declarado a variável de nome LED, né? E ela foi salva na memória flash. Já essa flag aqui, ela não vai ser salva, né, na memória flash, porque não tem a diretiva const. E aí ela foi usada, né, também aqui, o LED aqui, né, ó, a variável LED. Port B.LED, né, aqui no caso o LED é 1. E temos as diretivas também SBIT, né? Ela atribui nomes aos bits. Né? A diretiva SBIT ela vai fazer parte na declaração da pinagem dos LCDs. Então, aqui nós temos um exemplo de SBIT LED at portb.b1. Ou seja, ela atribui ao nome LED o bit portb.b1. Né? Então, o SBIT vai aparecer muito lá para pinagens de display de LCD, pinagens de alguns sensores que utilizam barramento de comunicação, né? Então, vai aparecer aí o SBIT nos códigos aí futuramente. Esse livro aqui é onde tem uma boa fonte de todo esse material aí que eu passei para vocês, tá? Ele é focado em linguagem, programação em linguagem C. Tem hardware também? Tem. Mas o foco principal é programação em C.